Então, no caso da Júlia, ela é muito boa em fazer o que ela faz, porque ela já domina, isso é uma vantagem para ela, né? Então, se você, né, esse pessoal de casa, olha, eu quero empreender, uma dica, comece fazendo aquilo que você já é bom, aquilo que você já conhece, aquilo que você já domina. E aperfeiçoando cursos ajudam, né, gente? Muito. Quando você tem essa oportunidade. E quais são as vantagens, Vitor, de você ter seu próprio negócio? Vantagens? Tem vantagem ou não? A risadinha, ele tá na fase. E os desafios, então, para os dois? Vantagem e desafio. Eu acho que, assim, o legal é o conforto de poder criar mais e de colocar, assim, porque uma empresa, na verdade, ela é, assim, a cultura dela é formada em cima daquilo que ali os sócios, né, os proprietários colocam. Então, assim, é aquela chance que você tem de deixar a sua marca, né? De colocar as coisas para frente, diferente que às vezes, por exemplo, você sendo empreendedor dentro de uma empresa, né? Você não consegue porque você bate na cultura da empresa e ali não tem mais espaço para você crescer, né? A não ser que a empresa te dê liberdade para isso. Mas tendo a sua própria empresa, você fica assim, você tem essa liberdade de poder arriscar, né? Isso e os desafios? Legal. São vários, né? Hoje, assim, é muito bom você... foi o que eu aprendi com essas empresas que eu deixei para trás, você entrar com o sócio certo. Porque são vários pontos, né, que o empreendedor tem que ficar ali ligado. Que é a parte fiscal, a parte do produto, né, a parte do cliente. Então, assim, não tem como você fazer tudo sozinho. É um casamento, você está falando casamento. Você tem que casar com a pessoa certa na empresa. Porque como é que eu faço um curso, por exemplo, eu sou formado em mecatrônica e levo essa área de software. Mas como é que eu, por exemplo, vou conhecer profundo sobre administração, sobre marketing? Então, eu tenho que adquirir isso, o meu sócio tem que me completar com isso. Então, há um tempo que eu estou trabalhando na criação de produto e tal, o outro está cuidando do marketing, está cuidando da administração. É um grande desafio, Mônica. Ninguém traz estrela na testa, né? E aí, sobre esse montar essa sociedade, isso é algo muito... é difícil, né? Pois é, e sabe o que as pessoas fazem? Principalmente mineiro, brasileiro, normalmente a gente vai pela segurança, deixa eu chamar alguém que eu confio, que eu gosto, a gente pensa naquele conforto de se sentir bem. E na verdade, de relacionamento. E na verdade, você tem que trazer um sócio que te completa do ponto de vista técnico também. Obviamente que tem que ser alguém que você confia. Tem afinidade. E que seja alguém idôneo, óbvio. Isso é pré-requisito. Mas você tem que olhar a capacitação técnica, você tem que olhar se é uma pessoa que vai agregar e que vai alavancar o negócio. Porque é muito comum, por exemplo, alguém um colega de faculdade, dois colegas de faculdade começam um negócio. Puxa vida, os dois sabem fazer a mesma coisa. No que um vai completar o outro, né? A não ser que tenham perfis bem distintos e que tenham um conhecimento extra bem distinto, são os dois fazendo a mesma coisa. Então, raramente vai haver uma riqueza, mas é tão comum dois colegas de faculdade abrir um negócio. É o que mais a gente vê por aí. E o ideal é exatamente o complemento, é um ser diferente do outro do ponto de vista técnico. É verdade. E agora, para você, Júlia, nesse quase 2 anos, né, nesse período que você... Um ano. O que você tem sonhado, projetado, baseado no que você já viu, naquilo que você já viu, por ser principalmente a sua primeira experiência, diferente um pouco do caso do Vitor, que já deve estar aí na 3ª ou 4ª experiência, né? Teve também um suporte e, vamos dizer assim, um incentivo muito grande da Mônica ali, quase que diariamente do lado dele. Mas e você, depois desse 1 ano de experiência, o que você projeta? É isso mesmo, eu vou avançar? Porque no seu caso é um pouco diferente do Vitor, porque o Vitor trabalha com projetos específicos que você citou aí um software de igreja, um outro software, né? de salão. Quer dizer, coloca de lado, mas as ideias continuam borbulhando. No seu caso é mais, você tem um estabelecimento comercial, um ponto fixo, né? Que aí você tem que ter também uma certa constância ali, mas tem que ter um ânimo, um investimento maior, se eu posso colocar assim. Mas é isso mesmo, no meu caso eu tenho certeza mesmo do que eu quero, é isso, eu quero crescer, me aperfeiçoar, quero atender melhor os meus clientes, quero ter mais opção, de tudo aí de novo que sai no mercado dentro da área da estética e beleza, eu quero
poder investir lá no meu espaço para atender melhor os clientes. Investir em mim mesmo, né, também. Tá sempre aperfeiçoando, procurando o que há de melhor aí, de cursos para eu fazer, para atender sempre melhor meus clientes. E para a gente fechar o nosso bate-papo, Mônica, quais são as suas considerações finais aí para quem está assistindo, né, e quer aí se aventurar no empreendedorismo, né, o que você deixa para o pessoal de casa? Deixa eu só esclarecer, no caso do Vitor, eu sou só sócia investidora hoje. Ele põe na mão na massa sozinho hoje. Ele e o Samuel cuidam de tudo. Uma vez no mês, duas, e claro que eu ajudo com conselhos, mas eles que cuidam de tudo. Mas eu acho que quem quer empreender, deve empreender. Claro que, né, como o pastor Jean falou no início, hoje nós gastamos, acho que 2.600 horas só para pagar imposto. É a maior taxa do mundo. É muito difícil. O Brasil, ele não tem um ambiente propício para empreender, teoricamente. Mas a gente tem um mercado tão borbulhante, a gente tem tantas oportunidades e nós como povo, nós somos tão criativos, nós somos tão inteligentes, nós somos tão capazes que eu estimulo qualquer pessoa que queira e que esteja disposta a empreender. O que eu aconselho? Procure se capacitar, não é difícil, eu deixei como dica 2 sites, o site do Sebrae e o site da Endeavor. Certo. São 2 instituições que ajudam muito quem está começando, que é o sebrae.com.br e endeavor.com.br. Já estou na tela, inclusive. Né? Que são 2 instituições que ajudam muito quem está começando. Certo. Então, mas o que você precisa ter? Vontade, normalmente o brasileiro tem, mas principalmente disposição e energia. Você não vai trabalhar só 8 horas, você não vai trabalhar só de segunda a sexta, é de segunda a segunda, é muito mais do que 8 horas, mas vale a pena quando você realmente quer e quando você realmente tem um sonho. É verdade. Querido, eu quero te agradecer, quero agradecer a todos vocês, Vitor e a Júlia, né? Que Deus abençoe, né? Vocês cresçam cada dia mais e sejam inspiração, mestres de outras pessoas também, né?